Galera, é o seguinte, hoje a gente vai ver o jogo mais premiado da história, contando com mais de 300 prêmios na categoria de jogo do ano. E é claro que eu tô falando de The Last of Us Parte 2. A sequência do primeiro título da série veio com uma responsabilidade muito grande de superar o padrão estabelecido pelo jogo original, o que não é uma tarefa fácil por alguns motivos. Primeiro, porque o The Last of Us original é um dos jogos mais brilhantes já criados em todos os sentidos possíveis, principalmente no técnico. O jogo foi um divisor de águas e podemos dizer que, como um exclusivo da Sony, encerrou muito bem o ciclo de vida do PS3, o fazendo usar a sua capacidade ao máximo. E o segundo motivo é porque foi criada muita expectativa em torno do game. Isso aconteceu não apenas porque ele era uma sequência de um jogo aclamadíssimo, mas também porque ocorreram alguns adiamentos, e tudo que era liberado sobre ele fazia com que todo mundo ficasse de boca aberta e impressionado. O resultado final disso foi bem satisfatório comercialmente falando, se refletindo em ele ter sido bastante premiado, além de mesmo um ano após o seu lançamento, ser considerado pela Microsoft, que é uma concorrente da Sony, como um marco do que se pretende atingir numa nova geração. Por outro lado, a história do game dividiu opiniões, não pela sua forma de ser contada, muito pelo contrário, esse aspecto inclusive foi elogiado até mesmo por críticos de cinema, mas teve opiniões divididas por conta do rumo que ela tomou. Então, além da gente comentar um pouco sobre isso, nós vamos ver se o game conseguiu levar o PS4 ao limite e o que ele fez para poder tentar atingir esse objetivo. Mas claro, antes da gente começar, não esquece de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos iniciar a nossa aventura para descobrir se The Last of Us Parte 2 levou o PS4 ao limite. Sei que queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Ellie! Mas não são. Em uma primeira instância, o game nos ambienta em um período de 5 anos após os eventos do primeiro jogo e funciona basicamente como uma sequência direta dele. Joel, protagonista do jogo anterior, agora vive com Ellie na cidade de Jackson, que o acompanhou durante toda a trajetória, além também de viver com seu irmão e outras pessoas, que formam uma espécie de grupo local para poder tentar viver normalmente. Na história, o mundo pós-apocalíptico continua sendo um local poluído pelos infectados, e existem grupos de escolta para irem limpando os arredores, o que automaticamente introduz Ellie, agora 5 anos mais velha, para poder realizar esses trabalhos junto com outra personagem do game, Dina, com a qual ela desenvolve um relacionamento. As coisas começam a complicar quando o game introduz o que seria uma outra protagonista da trama, chamada de Abby, que a princípio busca por algo justamente onde Joel e Ellie estão, e é basicamente isso que entrega a narrativa para o controle de ambas as personagens e abandona Joel enquanto protagonista. A princípio, a palavra que define o desenvolvimento da trama das duas é a vingança. Ao assumir o controle de Ellie nas primeiras 2 horas de jogo, a gente entende que essa é a motivação dela, e com Abby isso acontece da mesma forma e digamos que no mesmo período de tempo, o que faz com que o caminho das duas automaticamente se entrelace. No meio de toda a jornada, vamos sendo apresentados a flashbacks, que fazem muitas das vezes voltarmos em eventos ocorridos no primeiro game, independente de qual história esteja sendo contada, e isso tudo para poder endossar o sentimento de cada uma das personagens e talvez justificar a motivação delas por essa sede de vingança. E em determinado momento, ao analisar tudo o que se iniciou no jogo anterior, o game tenta passar para o jogador a mensagem de que vingança é uma questão muito cíclica e que não leva a lugar algum. E isso fica evidente pela forma como cada uma das personagens lida com suas respectivas histórias e como elas seguem em frente diante disso. A narrativa do jogo é desconfortável, para dizer o mínimo, independente se você estiver jogando com a Ellie ou com a Abby. Devo dizer que com tudo que o game anterior criou, a tendência natural das coisas é ter uma história que desenvolva melhor os laços de amor e companheirismo, mas não é isso que acontece em The Last of Us Part 2, pelo menos não diretamente. Ao longo de toda a jogatina, a gente entende que no mundo do game não existe um lado certo ou um lado errado, existem pessoas, existem seres humanos que brigam pela sua sobrevivência, por seus semelhantes e, não menos importante, por seus ideais. Então sim, a julgar a expectativa criada com base no primeiro jogo, a
aqui isso pode decepcionar um pouco, mas se analisarmos bem a proposta do game de justamente causar esse desconforto, o jogo foi muito bem sucedido e admito isso mesmo tendo uma preferência por um outro caminho que ele poderia ter seguido. Todos os personagens apresentados aqui têm uma relevância e isso serve até para os NPCs, onde vamos destrinchar mais sobre eles eventualmente, então marquem bem isso na cabeça de vocês. Mas se antes a narrativa já apresentava um grau de profundidade muito bom, o segundo jogo leva isso a um outro patamar completamente diferente. Um exemplo bem básico disso é o dono do bar em Jackson, que mesmo não tendo tanta importância na história principal, acaba recebendo um certo destaque em alguns momentos específicos. E isso acaba sendo progressivo, variando da relevância que cada personagem tem para a trama. Mas acreditem, nada aqui acontece à toa. Às vezes, inicialmente, as coisas podem acontecer sem explicação alguma, mas o título da Naughty Dog faz muita questão de apresentar diversos flashbacks em diferentes linhas temporais para poder ambientar a gente e explicar cada evento de maneira minuciosa. E todo esse cuidado é visto em animações que acontecem em tempo real, não perdendo a qualidade na gameplay, porque nela também vemos a história sendo contada através de diálogos esporádicos. Além disso, tudo é muito coerente aqui nos mínimos detalhes. A direção de cenas e de arte, por exemplo, dão indícios do que os personagens estão sentindo ou vivenciando, é só a gente parar para observar, e isso fez com que de fato muitos críticos de cinema aplaudissem o game. Reparem bem nessa cena, por exemplo, em como Ellie vai sendo tomada pela fúria. A câmera faz questão de, antes de focar no rosto da personagem, dar espaço para os movimentos agoniantes dela, indicando que ela está se enfurecendo cada vez mais. Toda a iluminação local recebe uma cor avermelhada, indicando perigo e seriedade na cena. Quando vemos a câmera se focando na vítima, o ângulo continua enquadrando a mão de Ellie, indicando que ela está prestes a fazer algo e está armada para isso. E facilitado pelo uso de animações em tempo real, em determinado momento a gente consegue interagir com essa cena, indicando que o jogador tem parcela de culpa nesse evento. É como se você estivesse sujando as suas mãos tanto quanto a protagonista. E esse feeling de imersão é sensacional. Como já era de se esperar, assumir o controle de qualquer uma das protagonistas aqui é uma experiência extremamente realista, e isso já começa a se destacar quando vemos a diferença na inércia aplicada pela física do game em cada uma delas, bem como suas habilidades únicas. Enquanto Ellie é mais ágil e carrega consigo uma faca que elimina os inimigos instantaneamente, Abby é mais forte e acaba sendo melhor no combate corpo a corpo. Mas isso é apenas o básico do que o jogo oferece, e mesmo que impressione, acreditem, tem muito mais. A começar que o game nos dá uma maior liberdade de exploração e, com isso, encontramos maiores possibilidades, tanto para passar pelas áreas, como também na hora de buscar recursos que são tão escassos como no título anterior. Por vezes, encontramos cofres que podem ou não ser destravados, salas que atuam da mesma forma e diversos locais que não têm obrigatoriedade nenhuma de serem vasculhados. Claro que no meio disso, obviamente, se encontram os inimigos, e aqui a gente volta a mencionar um pouco da história do game. Como já falamos, no enredo, não existe um lado certo ou lado errado, mas sim uma busca por sobrevivência. Então, ao longo da gameplay, vamos encontrando diversos grupos distintos de pessoas que têm sua própria comunidade. E a cultura dessa comunidade se reflete diretamente em como eles se comportam durante a jogatina. Por exemplo, existe um grupo chamado de Cicatrizes, e eles têm o hábito de serem muito mais sorrateiros e brutais que os outros grupos, além de dominarem melhor as selvas, o que automaticamente faz com que o jogador mude a sua abordagem na hora de enfrentar cada um desses inimigos, priorizando cada estilo de jogatina. E basicamente existem 3 formas de se jogar The Last of Us Part 2. Você pode simplesmente apelar para um combate direto usando todas as suas armas, sejam elas armas brancas ou de fogo. Há também a possibilidade de usar da furtividade e passar despercebido, ou você pode usar desse mesmo elemento para poder eliminar os inimigos de maneira sorrateira. O que vale dizer é que, com a escassez de recursos e a excelente inteligência artificial do jogo, cada um desses modos apresenta perigos e o jogador precisa lidar com eles. Se você optar pelo primeiro modo, que é o do combate direto, você precisa ficar atento que os recursos são muito escassos e você vai ter que procurar com muito mais frequência e ter sorte de achar. Já se você preferir eliminá-los sorrateiramente ou passar despercebido, vale dizer que os inimigos têm a incrível capacidade de vasculhar cada local que eles achem pertinente.
que não são poucos. E quando falamos disso, voltamos no elemento que eu disse que a gente iria desenvolver. Assim como as protagonistas têm a capacidade de evoluir a própria história com seus respectivos companheiros de jornada durante a própria gameplay, os NPCs também fazem isso. Muitas vezes, ao encontrar um companheiro abatido, vemos um deles lamentando a perda por um certo tempo, ou demonstrando medo diante da situação. Isso acontece de forma tão dinâmica que só realça a incrível humanização que foi dada em conjunto com a inteligência artificial que faz eles se comunicarem entre si e buscarem pelo inimigo na área. É como se cada NPC tivesse sua própria história dentro do mundo de The Last of Us Part 2, e isso é sensacional. Além desse elemento, há um outro ponto extremamente importante que precisa ser mencionado: a movimentação dos personagens, em especial das protagonistas, que é o que a gente mais consegue observar porque a gente está no controle delas. Aqui foi usada uma tecnologia chamada de Motion Matching, que captura um acervo de movimentos para uma mesma ação, e isso faz com que o personagem se mova de forma realista e dinâmica, evitando a repetição de movimentos. Em exemplos práticos, basicamente ao subir uma simples coluna mais de uma vez, vamos encontrar diferentes movimentos para essa ação. Só que o resultado dessa técnica, no entanto, resulta em algo muito além disso e que é muito interessante. Para qualquer ação que a personagem vai executar aqui, existe um movimento com início, meio e fim, ou seja, trocar de arma pode ser demorado e até deitar no chão pode ser trabalhoso. E isso, obviamente, torna a experiência muito mais realista e imerge o jogador na pele do personagem, fazendo com que a gente se pergunte: como prosseguir agora? Porque agora a gente precisa pensar que esses movimentos estão muito mais humanizados, e se colocar no papel do protagonista pode ajudar justamente por isso, por conta de todo esse realismo encontrado na movimentação. O que é natural, tendo em vista que a narrativa busca fazer a gente entrar no papel com o maior nível de aprofundamento possível, para termos dimensão do sentimento idealizado nesse projeto. Yeah? Yeah. Don't you rest it up? Okay, here. Come on. Put you in there. Ao analisarmos os visuais do segundo game da franquia, poderia ser muito mais simples dizer que a imagem em si fala sobre ele por si só. Porém, é muito pouco perto do que esse jogo merece. The Last of Us Part 2 é não só um dos melhores gráficos do PS4, como também parece facilmente um título de PS5, a julgar o padrão de qualidade que tem nos sido apresentado no novo console da Sony. Por isso, acho justo começarmos falando sobre um dos saltos mais significativos que tivemos aqui: os ambientes. Os cenários do jogo espantam por inúmeros fatores, e é fácil dizer que isso começa com a variedade em que eles aparecem. Essa variedade não necessariamente assusta pelos diferentes biomas, mesmo que eles existam, mas também pela transição do dia para a noite que acontece em alguns trechos, e isso muda completamente o clima deles, os tornando bem diferentes. No meio desses cenários encontramos campos ensolarados que brilham pela sua direção de arte, trechos urbanos que espantam pela quantidade de locais que tem para serem explorados e áreas cobertas pela neve que acompanham o mesmo grau de qualidade. E cada uma dessas variações mostram elementos técnicos muito interessantes e a gente vai dissertar sobre eles. Nos campos ou bosques, por exemplo, vemos a capacidade da iluminação de gerar luz volumétrica incidindo no meio das folhas, ou a densa vegetação, acompanhada de um nível de detalhes absurdos com a capacidade de interagir com a movimentação do personagem. Já em cenários cobertos pela neve, a Naughty Dog optou por um sistema de deformidade que funciona de forma dinâmica, pelo fato desses ambientes agora serem maiores. Isso faz com que, onde quer que a gente vá, a neve consiga receber essa interação nos mínimos detalhes, gerando inclusive efeitos de partículas durante a deformação. O efeito, no entanto, apresenta por vezes problemas de polimento em algumas partes e por isso vemos o atraso nessa deformidade em partes específicas. Mas para aplicar esse efeito de forma dinâmica é um preço a se pagar. Só que no geral funciona muito bem, tendo inclusive uma excelente textura, diga-se de passagem. O que vale destacar é que essa qualidade também é encontrada no gramado. E como já falei algumas outras vezes, o jogo que na minha opinião apresentou a melhor qualidade nesse aspecto foi Metal Gear Solid 3, um título do PS2.
Porém, isso mudou com a chegada de The Last of Us Part 2. Aqui, podemos nos esconder dos inimigos usando o alto gramado, e isso funciona muito bem. Só que para isso acontecer, encontramos não só uma excelente qualidade na textura, como também uma altíssima qualidade de interação dinâmica, funcionando mais ou menos como a neve. A diferença é que aqui eu não encontrei falhas. Por onde quer que o jogador vá, a grama se mexe de forma muito realista, e ela não aparece em pequena quantidade, muito pelo contrário. Por isso eu tô surpreso. Obviamente isso faz com que a vegetação seja um dos pontos mais altos do jogo, mas mesmo com isso mencionado, convém dizer que cada asset foi trazido com altíssima definição e os cenários estão cheios deles, dos mais importantes até os menos relevantes. Tudo aqui foi trazido com muito cuidado. E mesmo que indiretamente, isso nos leva a falar sobre os efeitos dos reflexos, que têm sua participação além do normal aqui, não se limitando apenas em aparecer em poças d'água comumente vistas em trechos externos. E eu vou explicar para vocês aonde eu quero chegar. Aqui, para exibir os efeitos de reflexos do jogo, temos duas técnicas. A primeira é o Space Screen Reflections, comumente chamado de SSR e muito usado nos jogos hoje em dia. O SSR basicamente tem a capacidade de refletir eventos em tempo real, desde que eles estejam sendo pegos pelo ângulo da câmera. Se o evento sai desse campo de visão, ele também para de ser refletido. Por isso, para poder cobrir essa falha, temos a outra técnica, que são os Skip Maps pré-programados, que são muito bons em refletir áreas estáticas ou eventos pré-programados para acontecerem. Por isso, trechos com água, por exemplo, são tão fidedignos nesse sentido. Porém, os reflexos que realmente impressionam estão diretamente relacionados à alta qualidade de assets aqui, que aparecem principalmente nos ambientes internos em uma densidade muito grande. Isso porque muitos assets, para representar bem o material de sua construção, têm aspecto metálico, o que automaticamente exige uma capacidade de reflexo, e eles o fazem sem o menor problema. O que, claro, é só um dos detalhes dos ambientes internos, porque neles existem outros dois elementos gráficos que são deslumbrantes para poder aumentar essa composição imagética. O primeiro é relacionado à iluminação do jogo. Diferente do título anterior, que não tinha capacidade alguma de exibir iluminação indireta em tempo real, The Last of Us Part 2 brilha nesse aspecto. A iluminação indireta acaba sendo aquela criada por uma luz sendo rebatida em uma superfície, e por isso ela gera sombras muito mais discretas e, sobretudo, aqui ela dá muito mais profundidade para os ambientes de forma incrível. Outro detalhe que vemos quanto a isso é a presença de Ambient Occlusion, que fica responsável por dar sombras para objetos ou partes dos cenários menores. E isso, surpreendentemente, também não distancia a maestria do jogo em trazer a iluminação direta, que faz um trabalho excelente principalmente em áreas externas, gerando sombras muito realistas e bem contornadas em suas bordas. Inclusive, é interessante destacar que, mesmo com a ausência de recursos mais avançados como Ray Tracing, por exemplo, a coloração de determinado ambiente pode influenciar no tipo de luz que vai ser gerado, e isso cria uma atmosfera bem interessante. Mas a gente não pode esquecer do segundo efeito também, que é sensacional, e ele é o efeito de partículas. Essas partículas podem aparecer com fogo ou com a própria neve, como já foi mencionado, mas o destaque vai mesmo para as áreas com esporos, que basicamente são partes do fungo que contamina a população e não podem ser respirados. A quantidade em que eles aparecem assusta, e mesmo assim, o jogo não abre mão de exibir diversos outros efeitos por conta deles. Ou seja, quando eles estiverem aparecendo no ambiente, isso não vai diminuir a complexidade geométrica desses ambientes nem efeitos de iluminação. E, num geral, podemos dizer que os ambientes são bem ricos por conta disso, oferecendo não só uma complexidade geométrica absurda, como também conta com o uso de técnicas como Parallax Occlusion para criar relevo na lama, por exemplo, ou com o alto nível da modelagem das superfícies. Só que existem dois casos que eu gosto muito de como o game se mostra. O primeiro é com a Ellie, que tenta atravessar durante uma tempestade um trecho completamente alagado. O local se tornou quase que um mar urbano e nele podemos destacar a qualidade da água em todos os sentidos possíveis. Tem muita coisa acontecendo relacionada a esse efeito. A movimentação da água em si não só é extremamente fluida, como também tem impactos muito realistas na personagem, com um sistema de ondas que vão se quebrando de forma incrível. E nesse trecho, por estarmos no meio de uma tempestade, vemos detalhes bem interessantes, como a capacidade em criar partículas provenientes de diversos meios em tempo real, como as gotículas da chuva ou das ondas se quebrando, que acontecem ao mesmo tempo sem o menor problema, e a iluminação criada pelos raios, que interagem muito bem sobre as águas. Esse então acaba sendo o trecho em que vemos o melhor uso do elemento da água, mostrando o máximo de sua capacidade na engine, mas ela também compõe os outros cenários de maneira muito eficaz, e isso precisa ficar claro. A diferença é que aqui ela tem muito mais ênfase que o normal.
Já quanto ao segundo evento, acontece no controle de Abby, que está num momento de perseguição em uma ilha completamente em chamas. Aqui é a vez do efeito do fogo mostrar o máximo de sua capacidade, fazendo com que tudo desmorone de forma extremamente realista. Logicamente, no meio da correria dessa parte, a gente nem consegue reparar muito, mas é interessante ver a movimentação do fogo e o caos que ele cria nos efeitos de luz e sombra do ambiente, além de também conseguir gerar partículas. Aqui, podemos dizer que os dois momentos são bem parecidos quando o assunto é representar o melhor de cada elemento, por conseguir levá-los ao máximo e ainda conseguir se destacar pela incrível direção de arte, tornando cada evento citado extremamente marcante para a narrativa. Só que, sobre esses gráficos, ainda existe um ponto que é primordial para a gente encerrar esse ciclo. É o seguinte, o sistema de captura da Naughty Dog não se destaca apenas pelos movimentos dados a cada personagem, mas também pela modelagem dada a eles. As expressões faciais são, de longe, uma das mais ricas e detalhadas presentes em um PS4, e isso tudo é acompanhado de muitos detalhes na sua composição. Para representar um ar de naturalidade, o tom de pele de cada um aqui é bem individual e mostra imperfeições. Alguns são levemente bronzeados, outros são mais suavizados, Ellie consegue ter sardas, por exemplo, mas todos mostram imperfeições, e isso acontece tanto nas animações como também durante as gameplays, seja com uma das protagonistas ou até mesmo com os NPCs durante os confrontos. E vale destacar que esse nível de detalhes se estende para os inimigos humanos e também para os infectados, que contam com a mesma variedade, e isso não impede eles que sejam assustadoramente bem detalhados e modelados, chegando a impressionar pela alta definição deles aqui. Na gameplay, a gente também consegue perceber um alto grau de detalhes nas roupas e nos objetos que os personagens carregam, onde todos eles têm movimentação independente, o que é interessante e acaba ornando com toda a física do game que traz personagens pesados e cenários com muitos objetos interativos. Essa física pode ser bem exemplificada quando vemos personagens quebrando um vidro, por exemplo, que acaba tendo uma reação absurdamente detalhada, ou com o exemplo de uma corda durante alguns puzzles que o game oferece, que é igualmente impressionante. Com isso, podemos facilmente dizer que The Last of Us Part 2 traz a união perfeita entre os personagens e os ambientes, e isso justifica com facilidade a imersão que a gente sente enquanto jogamos. Mesmo com tantos elementos gráficos e animações em tempo real, é impressionante que o título faça questão de ser absurdamente longo para poder contar toda a história de cada personagem aqui. E ele faz isso se mantendo em 30 quadros por segundo constantes em 99% do tempo no PS4 base, rodando em 1080p nativo. E no PS4 Pro roda na mesma taxa de quadros por segundo, porém eu diria que em 98% do tempo. Estranhamente, existem partes em que vemos que o desempenho se compromete um pouco no console aprimorado, diferentemente do que foi visto no modelo base. Porém, isso não atrapalha em nada a jogatina e acontece suavemente. E aqui o console aprimorado traz o 1440p para poder construir toda a imagem. Por isso, as diferenças entre cada console acabam sendo ocasionadas apenas pela resolução. Se no PS4 Pro temos uma maior quantidade de pixels, isso facilita o draw distance do game, que faz o cenário ser carregado à nossa frente com maior facilidade, bem como a nitidez da imagem em si, mas num geral, ambos entregam a mesma qualidade e efeitos gráficos, o que é um feito e tanto principalmente para o PS4 Slim. Para quem duvidava do poder do console, The Last of Us Part 2 está aí para mostrar o limite dele. Efeitos como anti-aliasing continuam em atuação em ambas as plataformas e faz seu papel na hora de contornar os objetos muito bem, com a adição de um Film Grain, que pode ser desativado caso você queira, mas ele traz granulados na imagem para poder cobrir qualquer tipo de falha do anti-serrilhamento. Por isso, a imagem que o jogo passa é extremamente consistente, independente da resolução em que ele esteja sendo jogado. No mais, vale acrescentar que The Last of Us Part 2 é uma daquelas sequências que consegue ficar melhor se você jogar seguido do título anterior e consegue capturar o sentimento de evolução de cada personagem dessa forma. E tecnicamente, brilha na 8ª geração, sendo um dos títulos mais completos já vistos, levando o PS4 ao limite sem problemas, e se você tem um PS5 e ainda não jogou, tá aí uma ótima oportunidade, porque no PS5 ele recebeu um patch para rodar a 60 quadros por segundo.
Bem, esse daqui foi o meu vídeo falando sobre The Last of Us Parte 2 e como ele levou o PS4 ao limite. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero que a experiência de vocês com esse jogo tenha sido muito boa. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.